Fala, samurai, beleza? Cadu aqui novamente. Nessa aula, a gente viu na aula anterior, né, como funciona o sistema de grid. Como você pode até ver que está o código aqui na aula ainda, na frente aqui, né, na minha tela. E agora vamos estar aprendendo um outro conceito que é muito importante também, para a gente começar, né, a colocar a mão na massa no nosso projeto, tá? O que seria esse assunto dessa aula? O assunto dessa aula seria a gente aprender, conhecer e aprender sobre algumas classes de utilidades do Bootstrap, beleza? O que seria uma classe de utilidades? Seria classes que faz, né, coisas úteis ali do nosso código. Por exemplo, vou pegar um exemplo bem simples para vocês poderem entender. Geralmente quando a gente cria ali, né, um botão, né, ou um texto, coloca um texto ali na tela, geralmente você precisa estar, né, alinhando aquele texto ali, né, digamos assim. Você vai ficar no lado esquerdo, no lado direito, no centro e vice-versa, tá? Que no caso seria utilizado a propriedade chamada align text, né? No caso ali para poder estar centralizando, se vai ser no centro, na direita e na esquerda. E isso, como é algo que é utilizado assim, né, bem, digamos assim, não vou dizer raramente, mas também não com muita frequência, né? Então, ou seja, o Bootstrap ele entende que essa propriedade seria uma classe de utilidades, beleza? Como também, por exemplo, que eu quero colocar uma margem. Então, a margem, né, por ser algo bem trivial, digamos assim, o Bootstrap entende isso e vê isso como classe de utilidades. Caso você não entendeu, não tem problema, eu vou estar mostrando para vocês aqui um exemplo real para você conseguir entender. Então, vou estar pedindo licença para vocês aqui para poder apagar, né, essas divs aqui. Eu vou só deixar aqui a div container. Então, tá vazio aqui agora. Então, eu vou estar fazendo o seguinte, vou estar colocando aqui um H1 aqui, texto 01, beleza? Então apareceu ali nosso texto ali. Eu vou estar fazendo o seguinte, vou estar colocando aqui uma div, e essa div ela vai receber uma classe, como também o nosso H1 vai receber uma classe, tá? Porém, eu não vou especificar aqui agora. Então olha só, para você poder entender. Eu quero que essa div ela possa pegar, né, de um lado ao outro, ou seja, venha pegar toda a largura que ela puder, beleza? Então, ou seja, geralmente no CSS a gente vai fazer o seguinte, a gente vai estar vindo aqui, criando aqui uma tag style, e vai estar pegando aqui, né, vou estar colocando aqui uma div só para a gente poder ver aqui. Então, div 01. Eu vou estar pegando essa div agora pelo ID dela, então div 01, e vou estar falando que essa div vai ter, né, uma largura de 100%, tá? A forma padrão seria dessa maneira, beleza? Porém, como está trabalhando com Bootstrap, ele também, né, tem uma classe para poder fazer isso, que no caso seria uma classe de utilidade. Então, ao invés de eu fazer isso aqui, style, né, colocar aqui o elemento que eu quero estilizar, eu posso estar tirando isso aqui, posso estar tirando essa div, que eu não vou precisar no momento. E aí, dentro da minha classe, eu posso estar utilizando uma classe de utilidade, que seria uma classe chamada w-100, que seria essa classe de utilidade que vai estar especificando a largura da minha div, beleza? Então, isso aqui seria uma classe de utilidade, que é algo que me ajuda, que é útil para mim no meu desenvolvimento, beleza? Então, aqui agora, eu salvei, certo? Não teve nenhuma alteração ali. Então, agora, se eu vim aqui inspecionar, se eu vim aqui na minha div, não apareceu nada, beleza? Porém, agora se eu colocar o meu H1 dentro dessa div, agora você pode ver que essa div ela tá pegando, né? Tá tendo 100% de largura, de lado a lado, beleza? Para poder ficar mais fácil, vou estar colocando aqui uma classe, coloca aqui BG, colocar dark. Deixa eu colocar aqui uma outra. Beleza, para poder ficar mais fácil a gente conseguir ver ali a nossa div, beleza? Então, ou seja, aqui eu utilizei uma classe de utilidade, que seria algo que o Bootstrap ele já me dá, né, digamos assim, que é útil para o meu desenvolvimento, beleza? Vamos lá ver outra coisa. Uma outra coisa que eu posso estar também fazendo aqui é o seguinte, aqui no meu H1, eu posso estar especificando, né, uma classe também de utilidade de tamanhos, beleza? Então, por exemplo aqui, eu posso estar falando que esse H1, ele vai ser um H1, uma tag H1, perdão, porém, ele vai se comportar como se fosse um parágrafo, como se fosse uma tag de parágrafo, beleza? Como que eu poderia fazer isso aqui? Eu simplesmente posso vir aqui e colocar uma classe de utilidade que chama fs e está colocando aqui, né, o tamanho dessa fonte, tá? O fs significa font size, beleza? Então eu posso falar aqui que o tamanho desse H1 vai ser de, por exemplo, 5.
Então agora se eu salvar, olha só o que vai acontecer com o meu texto. Ele ficou menor, ele está do tamanho praticamente de um parágrafo. Então agora se eu vir aqui no H1, inspecionar, você pode ver que ele aplicou um font size de 1.25 rem, beleza? Se eu diminuir mais ele aqui, ó, você pode ver que ele ficou menor ainda. Ele está com tamanho aqui, vamos ver o tamanho dele, ele está com o tamanho de 1 rem, beleza? Então, ou seja, são essas classes que nos ajudam no nosso dia a dia do desenvolvimento, tá? Então, isso aqui é um exemplo bem rápido, só para mostrar para vocês aqui como funciona essas classes de utilidades, beleza? Outra coisa também que eu posso mostrar para você conseguir entender mais ainda, beleza? Seria as classes aqui, por exemplo, tá criando aqui um botão. Então, button. Vou estar colocando aqui uma classe de botão do Bootstrap, que no caso ele me fala que para poder criar um botão, eu preciso colocar a classe btn, beleza? Eu vou estar colocando aqui uma classe de cor do Bootstrap no meu botão, que vai ser o primary. Então, botão. Beleza, então tá aqui. Então eu tenho aqui o meu botão, beleza? Aí, por exemplo, meu botão aqui, se eu inspecionar, ele tem, né? Vamos ver aqui nosso botão. Ele tem um border, cadê? Border radius de 0,25 rem, vocês podem ver aqui, beleza? Porém, suponhamos que para o meu layout eu não quero que nenhum elemento ele venha ter essas bordas, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir lá no meu, deixa eu só diminuir aqui, eu posso vir lá e vir aqui no meu botão, beleza? Eu posso estar colocando uma classe de utilidades para poder tirar essa borda, tá? Como eu poderia fazer aqui? Eu poderia vir aqui e colocar aqui a classe de utilidades chamada border traço 0, beleza? Ou seja, eu vou falar que o meu botão agora ele não vai ter nenhuma borda, a borda vai ser zerada, beleza? Então salvei, você pode ver que agora ele diminuiu um pouquinho mais, ele não tem mais a borda, tanto é que aqui na classe btn primary, você pode ver que até ele riscou aqui o border column, porque a borda foi desativada. Como também eu posso estar tirando essa redondinha, né? Essa, digamos assim, né? Essa imagem de redonda aqui do meu botão. Que no caso também vou utilizar uma outra classe de utilidades que se chama rounded, dessa maneira, 0. Que seria aqui para poder tirar essa borda ali do meu botão. E agora você pode ver que o meu botão agora está com a aparência de quadrado, tá? Deixa eu só aumentar para vocês conseguirem ver legal. Então você pode ver que o meu botão ele está com a aparência de quadrado, justamente porque eu apliquei, né, essas duas classes de utilidades, border 0 e essa redondo, digamos assim, 0, beleza? Então é uma aula bem rápida só para poder mostrar para vocês como funciona e como essas classes de utilidades elas são importantes, tá? E no nosso layout que a gente vai estar criando, a gente vai estar utilizando bastante sobre essas classes de utilidades, beleza? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí o conceito, tá? Claro que eu não mostrei todos, mostrei apenas algumas, que são as mais utilizadas. Mas conforme a gente for desenvolvendo nosso projeto, vocês vão vendo outras classes e eu vou estar mostrando para vocês, beleza? Então, meu muito obrigado, um forte abraço e até a próxima aula.